Então, há mais ou menos 7 anos que quando eu tenho a oportunidade de falar como estou aqui diante de vocês hoje, eu sempre falo o avesso do que é o Novembro Azul. Então, por incrível que pareça, não sei se é decepção para uns ou alívio para outros, eu não vou falar de próstata. Eu vou falar de outras coisas que, ao meu ver, é muito mais relevante para o nosso enriquecimento pessoal do empreendedorismo na saúde. Que eu acho que esses pontos servem muito mais para todos nós que eu acredito aqui que temos uma idade de ter os filhos, temos ascensão por alguém, ou os nossos pais, para quem tem eles ainda, ou os maridos, ou nós homens, nós temos filhos, temos às vezes netos já, alguns, e etc. E fico muito feliz das mulheres estarem aqui. Quando eu também fui convidado pelo Reginaldo e pela diretoria de alguns entrarem em contato, eu acho que até a Kelly também, eu disse a ela, vai ter mulher na audiência? Falei, nós vamos tentar. Porque não é o clube do Bolinha aqui, não é só o clube da Luluzinha, o clube do Bolinha. E eu vou dizer por que eu parabenizo as mulheres. Os homens, lógico, já é um grande passo, porque muitos não estão aqui. Mas por que as mulheres? Os estudos demonstram que as mulheres, elas fazem muito mais perguntas para quando os seus cônjuges, os seus parceiros visitam uma consulta médica de rotina, elas fazem 5 vezes mais perguntas do que os seus parceiros. As mulheres decodificam mais os sintomas que os homens estão apresentando do que o próprio homem. Elas marcam as consultas, elas vêm junto e elas sabem as informações de forma muito mais objetiva do que ele mesmo. Ela sabe como que ele está sentindo só no olhar, do jeito que ele entrou em casa, do jeito que ele fechou a porta, do jeito que ele bateu a porta do carro. Verdade ou não? É verdade. É verdade. Porque os homens, às vezes, eles escondem muito. E aí que entra o grande paradoxo, que eu falo da mesmice dos Novembros Azuis. Não adianta ficar batendo na tecla de que nós, homens, somos restritos a apenas uma glândula. Nós temos sentimentos, nós também temos dentes, temos pulmão, temos coração, temos intestino, temos unhas. É ou não é? Então é muito mais grandioso a saúde do que restringi-lo, o homem, a apenas uma glândula. E os dados estatísticos não mudam. Então, eu espero que com essa pequena preleção, eu tenha aqui semeado uma pequena semente do entendimento do que vocês vão deparar agora diante do nosso bate-papo. Tá fazendo sentido para vocês? Tá? Perfeito. Eu também fiz um material que eu gostaria de distribuir em instantes, que é uma compilação de informações que é a maneira que eu particularmente conduzo os familiares, os meus pacientes, é o que eu instruo os meus acadêmicos na faculdade de medicina, que eu acho que essa visão 360 graus do ser humano, ela é muito mais valiosa e muito mais importante do que o homem ser restrito a uma glândula e a genitalização do ser humano masculino. Eu acho que nós somos muito maiores do que isso. Então, quando eu tenho a oportunidade de ser convidado, voltando agora um pouquinho, e as pessoas falam, o senhor vai falar de próstata, eu falo assim, eu não vou, eu não aceito o convite mais. Mas porque tem gente que gosta de falar só sobre esse assunto, ou os colegas médicos da área urológica que só falam disso. Perfeito, tá ótimo, porque às vezes ainda precisa dessas informações. Redes sociais só falam isso, o jornal só fala isso, como é que é o toque, dói, quantos anos, qual que é... É o mais do mesmo. Muda? Não muda. Então, pensando nisso, há 7 anos eu sou um peregrino solitário da saúde integral masculina, que é pensar que nós somos muito mais do que a matéria desse vaso carnal que estamos andando aqui na Terra. Eu acho que nós somos muito mais grandiosos do que isso. E é isso que eu convido vocês a fazer essa caminhada conosco agora. Vocês topam? Tudo bem? Então vamos lá. Deixa-me ver aqui. Deixa eu só fazer o teste aqui. Pronto. Então vamos lá. Eu aqui intitulei esse nosso bate-papo que eu achei fantástico, né? É uma tarde azul do Cresci, fantástico. Primeiro que foge daqueles padrões
clássicos de a gente subir no púlpito e à noite, todo mundo. Eu achei fantástico. Eu acho que eu estou super à vontade aqui no meio de vocês. Conheci já alguns, já tenho alguns amigos. Então, de forma que eu estou super à vontade. Queiram me interpelar no momento que vocês também acharem. Vamos fazer uma coisa bem à vontade. Eu coloquei aqui o título. Eu acho que não vai ver, mas tudo bem. A nova fronteira da urologia e da saúde masculina. Porque, repito, eu já falei, o preâmbulo vai muito além da genitalização. Quem aqui nunca tinha me visto ou conhecido, não só pessoalmente, nunca tinha me ouvido? Pois bem, então eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou médico urologista, sou docente, sou coordenador do curso de medicina da Universidade Estadual, tenho aqui alunos na Faculdade Federal do mestrado, gosto muito de estudar essa temática, que é nessa linha que eu faço as minhas pesquisas com os alunos, que é a saúde masculina. Tenho 2 livros escritos sobre essa temática, por isso que eu coloquei aqui como escritor, e como a gente busca esse estudo da longevidade humana, ir além dos anos que são preconizados hoje em dia pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que fala que a média do homem brasileiro é 72 anos. Eu estou tentando romper essa idade média do homem brasileiro. Eu acho que todos que estão aqui também hoje estão buscando isso e eu vou apresentar alguns recursos para isso. E, diante disso, eu pratico o esporte e o meu esporte é a corrida. Já estou com 4 maratonas no meu currículo. Corri a última agora dia 12 de outubro em Chicago, que é a minha segunda grande major. O meu objetivo é fazer todas as majors no mundo correndo as maratonas. Pois bem, e aí eu deixei aqui, para quem está começando a degustar esse bate-papo, se tiver interesse, dou 5 segundinhos para vocês baterem foto desse slide, porque tem um QR Code que cai direto no meu Instagram. E ali tem assuntos relevantes, seja para homens, seja para mulheres, com relação à saúde. Evidentemente que a gente fala um pouco mais para o público masculino, mas as mulheres que são a detentora e a pulverizadora dessas informações, eu convido para vocês me seguirem também. Tiraram foto? Já, então vamos lá. Então, como que eu distribuí esse nosso encontro aqui dessa tarde de hoje? Eu construí o que a gente chama de um roadmap, como se fosse uma estrada, e nós vamos parar por esses pequenos pontos que eu aqui coloquei. Então, eu quero distribuir para todos vocês. Você pode pegar aqui, e eu vou distribuir aqui nessa mesa. Eu vou pegar mais, por gentileza. Pegue o seu e passe, por favor. Eu acho que vai dar. Qual que é o interesse aqui que eu confeccionei esse material exclusivo para esse encontro de hoje? Acredite, de coração, desde quando eu fui convidado, o que eu vou levar de diferente para vocês, para serem, acima de tudo, relevantes às nossas temáticas aqui. Então, partindo desse princípio, nós vamos conversar com uma coisa muito simples, que todos nós aqui estudamos no grupo escolar, que é a célula. Né? Mas nós vamos falar nada muito aprofundado, evidentemente. Mas qual que é o conceito que eu quero trazer para vocês? Esse professor chamado Bruce Lipton, e eu tive o privilégio de estar em setembro com ele em São Paulo, ele assinou um livro que mudou completamente a minha forma de entender o corpo humano, a medicina e tudo mais. Ele é o precursor, aqui também tem, cada slide vai ter um livro que quem tiver interesse para ter mudança de mindset e tudo mais, vocês depois tiram foto e quem tiver interesse em aprofundar no assunto, é muito interessante. Esse aqui é o primeiro livro que eu coloquei, do professor Lipton. E o que ele apresentou e ele divulga no mundo inteiro e mudou o paradigma da medicina ao entendimento do nosso corpo. Tinha-se o conceito de que o gene que está dentro do nosso núcleo da célula, ele é que é o dono de tudo e o dono da verdade. Ele veio e caiu isso por terra, que na verdade o ambiente é que move e que estimula e faz o turn on e o turn off nos nossos genes. Então, bom, é o ambiente. Então, se nós estamos num ambiente com pessoas tóxicas, com pessoas negativas, isso aí já muda toda a nossa bioquímica interna. E se nós mergulharmos nos conceitos do professor Lipton,
é muito mais interessante porque ele fala de epigenética. Então nós temos a genética, que são os genes. Ele está falando de coisa acima da genética. Por isso que ele cunhou esse termo da epigenética. Então, o ambiente, os nossos pensamentos, a minha crença de como que eu acredito na vida, que é difícil, que nada dá certo, etc. Ou, ao mesmo tempo, que tudo vale a pena, se a alma não é pequena, etc, etc. Né? Eu tenho a capacidade de mudar todinho as minhas informações celulares, seja ela para o lado positivo, seja ela para o lado negativo. Então, esse é um conceito interessantíssimo. Aqui já estamos dando ferramentas de que só por uma maneira que eu penso, que eu transmito os meus sentimentos para o meu corpo, eu já posso ser eu mesmo um instrumento de modificação, às vezes, de doenças. A gente, às vezes, fica muito passivo na esperança de que o remédio, eu fico recitando o nome do remédio esperando que ele faça o seu papel. Não, eu tenho que tomar o remédio. Eu tenho que ir ao médico. Eu tenho que fazer meu check-up. Mas eu tenho um outro artifício, que é através de bases científicas, provadas cientificamente, que é o livro inteiro provando isso, que eu estou resumindo aqui em 10 minutos, que o nosso roadmap são 7 passos, de forma que essa criatividade, ele chama de criatividade da cura. Eu, então, posso pensar, eu mudo toda a minha bioquímica interna e eu estou me curando, eu estou me tratando pelo simples fato de pensar, sentir e agir. Está fazendo sentido para vocês? Difícil esse entendimento? Simples, não dá? Dá para entender, não dá? Tudo bem? Estão todos aqui ou estão dormindo? Não, né? Então vamos lá. E aí, a gente passa, subsequentemente, deixa eu pegar uma folhinha também para mim. Deu para todo mundo? Deu? Só para eu... Tá faltando? Tá faltando uma? Desculpa. Seu Ricardo aqui. Obrigado. Então, pois bem. Aí, o que acontece? Voltando então aqui no professor Lipton, ele fala que todo mundo achava que o núcleo da nossa célula, que tem os genes, que é a parte genética, que é o que define tudo. Ele provou cientificamente que é a membrana da célula. Então nós temos aqui que ter os cuidados duplos, que é o cuidado interno e o cuidado externo, porque nós estamos sempre interligados. Para nós estarmos aqui hoje, já é uma sintonia. As pessoas certas tinham que estar aqui hoje, somos nós. Nós somos privilegiados. Não que os outros, por N motivos, não é isso. Mas essa sintonia aqui já estava existindo antes. E com as nossas células não é diferente. Então, diante desse conceito, por exemplo, toca uma música, aquela música me faz rememorar meu primeiro beijo, a minha paixão e etc. Instantaneamente o corpo já sente alguma coisa diferente. Uma pessoa que talvez a gente se afeiçoa ou não, a gente também tem reações químicas. E essas reações químicas, até então, acreditava-se que era por descarga hormonal. Hoje não, hoje é por vibração, é por informação que essas membranas das células, elas têm antenas. Elas têm antenas e isso capta. Por isso que nós somos seres eletromagnéticos. Por isso que hoje a gente chega em um determinado ambiente, nós emanamos, porque vem comumente do coração. Os animais que percebem muito isso, os cachorros, os cavalos, os golfinhos. Isso está provado também cientificamente. Tem o Heart Math Institute, que é na Califórnia, que ele prova isso também, que é um outro bate-papo, é uma coisa muito profunda. Então é um tema encantador, mas eu queria apresentar inicialmente, vocês degustarem esses conceitos de que nós podemos, portanto, ser também agentes transformadores da nossa saúde, por esse conceito do professor Lipton. Está fazendo sentido para vocês? Muito mais do que próstata, não é verdade? Para as mulheres aqui está sendo interessante, porque também isso pode ser útil para elas. Câncer de mama, câncer de próstata. O que, por exemplo, fala de câncer? À luz do entendimento da medicina da longevidade, da medicina do estilo de vida, da medicina do novo paradigma, nós temos várias nomenclaturas. Sabe-se que câncer é quando a pessoa carrega muito rancor, muita raiva, não ressignifica certas coisas. E nós falamos aqui do professor Lipton. Esse sentimento, ele adensifica, ele vira uma molécula, precipita e começa a andar no corpo. Isso é verdade. Chama um neuropeptídeo adensificado. É um sentimento adensificado. E vai para um órgão choque.
Esse órgão pode ser o meu intestino, pode ser minha próstata, pode ser minha mama, pode ser meu colo do útero, pode ser minha trompa, meu ovário, não importa. Ele tem um órgão-choque. E é aí que se fala dessas palavras que é uma doença neoplásica, é um tumor. É aquela célula egoísta que só pensa nela. E a pessoa, às vezes, não se ressignifica, ela está com uma enfermidade e está cuidando da matéria. Mas a materialidade, aí entra o conceito do professor Goswami, que nós não somos só matéria, nós somos seres supramentais, mentais, vitais, metabólicos e físicos. Supramental da intuição, o mental dos nossos pensamentos, a parte metabólica, o que eu estou consumindo, o que eu estou digerindo, o que eu estou metabolizando, o que eu estou colocando para dentro de mim, é o meu livre-arbítrio. E será que o que eu estou colocando para dentro de mim, de fato, o meu corpo está apto para receber isso? Faz mal ou não faz mal? E aí chega no físico, aonde nós, com os nossos sentidos, visão, olfato, tato, paladar, a gente degusta a vida. Então esses outros estratos, falando aqui dessa casca de cebola, elas têm que ser tratadas, porque a doença no físico não é no físico que se cura, ela se cura em outro extrato, ou em outros estratos, porque os outros também estão enfermos. Está fazendo sentido? Então, sim? Então esse é o professor Goswami. E eu também tive o privilégio desse ano, o professor Goswami assinou o livro dele, chamado Médico Quântico. Ele trouxe, é um físico indiano, radicado nos Estados Unidos, que trouxe esses conceitos para o Ocidente. E ele traz, por ser físico, ele era cético, não acreditava em espiritualidade, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. E ele faz essa ponte entre a matéria e a espiritualidade, provando para aqueles céticos a existência da grande consciência universal. Então, é algo encantador digamos assim, esse assunto do que o professor Goswami. Então, à luz nossa da medicina, como eu disse, quando nós estamos com uma enfermidade no físico, não adianta nós ficarmos insistindo que só o físico tem que ser tratado. Tem outras coisas a também ser trabalhadas. E é isso que ele fala nesse livro, por exemplo, O Médico Quântico. Que hoje as pessoas que não têm conhecimento, um conhecimento arrazoado, ela acha que isso é charlatanismo, ela critica. Tudo bem, respeita-se isso, mas você alguma vez escutou alguém falando? Você foi atrás? Você já escutou alguma palestra? Você escutou algum vídeo no YouTube? Não, então, quando a gente fica no arrazoado, a gente fica sempre na materialidade da coisa. Quando a gente aprofunda, a gente começa a crescer e novas janelas do conhecimento vão se abrindo. E a gente vai tendo mais sede de degustar esses assuntos. E isso o professor Goswami traz com muita propriedade nos seus estudos na física quântica, provando. Hoje, para vocês terem uma ideia, olha que eu estou inspirado aqui também, vocês estão me inspirando. Existe uma coisa chamada tunelamento. Olha que interessante. Foi um prêmio Nobel do professor Paul Dirac, que ele faz o seguinte, que provado cientificamente, que células saem dessa dimensão, átomos saem dessa dimensão, vão para a quarta dimensão e voltam para essa dimensão. Eles ficam transitando. Chamam o mar de Dirac. É o vácuo quântico que o Einstein não conseguiu provar. E esse professor de física quântica conseguiu provar e ganhou o prêmio Nobel de física. Por que eu estou falando isso? Porque as informações, elas podem ir e voltar. Porque nós somos, aí entra no Deepak Chopra. Nós não somos só seres biológicos, nós somos seres energéticos também. E essa energia, ela carrega informações. Então, por exemplo, todos nós aqui temos um celular na mão. Se nesse momento toca o meu celular, alguma onda eletromagnética veio por esse espaço e chegou no meu celular. Está codificado para tocar o meu celular, não o celular de outra pessoa. Então não tem como acreditar que existe um campo eletromagnético que carrega a informação. A informação foi de tocar o meu telefone. Então, diante disso, o professor Deepak Chopra também é um indiano, endocrinologista radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E ele, digamos assim, chancela os conhecimentos apresentados por professor Lipton e professor Goswami, né? Então ele é o primeiro, digamos assim, médico que levanta essa bandeira no Ocidente,
falando da medicina integrativa, dessa medicina quântica, da medicina ancestral da Índia, digamos assim, que ela é milenar, junto com a medicina chinesa. E aí nós chegamos na medicina nossa, ocidental, que tem, sei lá, 400 anos, e achamos que somos donos da verdade. Que se não for tomar um remédio que serve para mim igual para todo mundo, o resto é charlatânico. Né? E aí ele traz os conceitos da medicina ayurvédica, né? Que cada pessoa tem a sua personalidade, portanto, o gosto de uma comida é diferente para mim, é diferente para outro. Começa a respeitar isso, começa a entender que a minha crença é uma, a crença do outro é outra. E isso faz parte do todo, e isso faz parte de um tratamento. Então não é igual eu pegar uma pílula que é igual para infecção de urina. Vou pegar uma parte puxando a sardinha para o meu lado. Infecção de urina no homem e na mulher, tudo bem, é o mesmo agente e tudo mais, mas pode reagir diferente. O meu corpo pode reagir diferente do corpo daquela outra pessoa. A idade, como é que está o meu metabolismo. Então, por isso que isso é importante, esses conceitos. E não estamos falando de próstata, de sexualidade, de novembros azuis. Porque o mais do mesmo não está mudando. As estatísticas de que o homem morre mais, o homem come menos fruta, come menos verdura, ele tem mais comportamentos de risco do que as mulheres. Cada 8 consultas com médico ginecologista gera uma consulta com médico urologista no sistema público de saúde. 25% dos homens nunca foram ao médico com a idade que era para fazer check-up. 41% dos homens eram para fazer check-up a partir dos 45 anos de idade da próstata, porque ele tem história familiar, ele não faz o check-up. Então essas informações estão mais do que batidas. E eu me pergunto, mudaram os dados com relação à mortalidade, check-up e tudo mais? Não. Então por que a gente não falar de coisas que podem ser relevantes para que todo mundo aqui saia com reflexões com relação à saúde, ou de temas que agora vai despertar, porque isso também é do meu interesse, eu viver mais e com qualidade. Tudo bem até aqui? Sim. Tudo bem? Então vamos lá. Sim, um livro interessante do Deepak Chopra é esse aqui, A Cura Quântica, que também é best-seller. Todos esses livros eu tive contato, li, refleti, né? E estou apresentando aqui essa degustação para vocês, se posso chamar dessa forma. Tudo bem? Então deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pois bem. Alguém já ouviu falar nesse jovem cidadão aqui? Já ouviu falar? Quem mais? Pois bem. Tony Robbins, ele é digamos assim, ele é americano. Ele é um grande agente transformador de saúde mental, de alta performance humana, da psicologia positivista, apesar de não ser da área da saúde. Para vocês terem uma ideia, ele foi chamado na véspera daquele caso. Quem lembra aqui do presidente Bill Clinton, que teve um problema na Casa Branca com a Mônica Lewinsky? Alguém lembra desse episódio? Pois bem, na véspera dele ele ia para um impeachment e tudo mais, quem que o presidente Bill Clinton chamou à época? Tony Robbins. Isso eu tive o privilégio de escutar da própria boca dele numa imersão que eu fiz de 4 dias em Dallas, nos Estados Unidos, onde eu tive com mais aprofundamento os conceitos do do Tony Robbins, que é uma sumidade mundial nessa questão de alta performance humana e que nós devemos trazer, sim, para a nossa vida prática com relação à nossa saúde. E eu vou dizer por quê. Porque viver de teoria, como nós estamos falando da física quântica, que parece uma coisa abstrata, da mecânica quântica, falando do professor Lipton de célula, do ambiente e tudo mais, ele traz conceitos para nós sermos práticos. Porque não adianta a gente sair daqui o assunto foi interessante. O que você aprendeu? Nada. Falou umas coisas lá que eu não entendi nada. Pode ser, pode ter gente que às vezes sai assim. Mas a gente tem que sair daqui com conceitos solidificados e, acima de tudo, que eu possa levar para a minha vida quando eu sair daquela porta. Né? Eu costumo dizer que a gente hoje tem que ser melhor do que ontem, amanhã sermos melhores do que hoje. Eu acho que esse que é o processo da nossa evolução e o grande propósito nosso de estar aqui nesse mundo.
né? Lógico que a gente quer crescer, não é só do ponto de vista financeiro, não, né? Em todos os aspectos, moral, ético, financeiro, espiritual, com a família, fazendo a nossa caridade para quem acredita, para quem gosta, e etc, etc. Tendo um propósito. E ele então traz ferramentas práticas que eu coloquei aí nessa pequena resenha para ficar de lembrança para vocês, né? É que nós somos regidos fundamentalmente por 3 fatores. É o fator que é fisiológico, que é que todos nós sabemos o que é isso, é respirar, é movimentar, é andar, fazemos atividade física. Temos a questão do como nós valorizamos a linguagem, o que as pessoas falam de mim, ou o que eu estou falando, o que eu estou colocando para fora. Tudo isso tem peso com relação à nossa saúde, agora de forma mais consistente, no caso, para vocês que estão tendo o primeiro contato, porque nós falamos já lá na roadmap, na escala número 1, que foi o professor Lipton, Bruce Lipton fala da questão dos ambientes. Então, se nós estamos continuadamente escutando e vivenciando dissabores da nossa vida, como é que eu quero ter performance nesse ambiente? É quase que impossível. A gente, às vezes, tem que dar um passo para trás para a gente avançar 3 depois. Olha, é difícil essa convivência, é difícil não estar harmonioso no meu trabalho com determinadas pessoas, tipos de maledicências, fofocas, etc. Aonde isso vai me levar? Para lugar nenhum. Isso está prejudicando a minha saúde, porque agora eu tenho esse conceito. Então, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É quase que inquestionável isso aí, não é verdade? Então, ele traz essas propostas de que nós devemos ficar atentos preponderantemente para as nossas fragilidades emocionais. E comumente as nossas fragilidades emocionais é onde estão as nossas feridas. É onde que todos nós temos traumas emocionais, todos nós tivemos dissabores na vida. E os primeiros dissabores foram na época da nossa formação, especialmente pelos nossos pais, ou quem teve ascensão por nós, com quem nós somos criados, etc. Ali estão muitas dores ocultadas e que faz com que nós cheguemos hoje, às vezes com determinadas repetições inconscientes, porque nós somos 90% subconsciente, nem sabemos o que nós estamos fazendo. E às vezes a pessoa tem diabetes, às vezes é porque perdeu a doçura da vida, tem dores nos joelhos, dores crônicas, porque não se curva, não quer ser humilde o suficiente. Tudo isso é uma outra forma de avaliar as questões das enfermidades que nos acometem. A questão do oncológica, eu já dei aqui um pequeno pitaco. E então o Tony Robbins mostra, olha, se eu tenho problema de segurança comigo mesmo, de quem eu sou, eu levo muito o que as pessoas dizem de mim. Então você não tem, se você sabe quem é você, se você é bem decidido o que você é, você não tem que ser inseguro. Mas às vezes as pessoas têm traumas que vêm, como eu falo, vem de berço, às vezes vem do seio de casa e leva isso para frente. Outra coisa, a crença de não merecimento, a pessoa performa na vida e depois cai, performa e cai. Comumente está repetindo um padrão de família. Isso é saúde. Isso se acaba envolvendo os seus descendentes, ou a sua esposa, ou seu marido, ou os seus filhos. Acaba tendo um mesmo emaranhado que a gente fala. Então, ele chama a atenção para isso. Olha, a ação é muito mais importante do que a informação. E é que aí está o Novembro Azul. Muitas informações e não tem um equivalente de resultados com relação às ações. O homem fica falando de próstata, e eu não vou mais, eu não quero nem escutar esse assunto de próstata. É só isso que eu sou, o homem só sou próstata? Não, não é isso. O que eu posso, então, sozinho mudar sem ir atrás de médico? Não quero médico, tudo bem. Então, ao pouco ele vai conquistando o seu entendimento pessoal de que ele é muito mais do que o físico. Então, esses dias eu fui convidado para um podcast e aí a pessoa falou assim, mas... Aí tocou no assunto, né? Mas como é que faz para o homem vencer essas barreiras? Eu falei, sempre mais do mesmo. Eu falei assim, olha, aí na hora teve um outro insight, né? Eu falei assim, olha, existe uma frase do Marco Aurélio, que foi o general italiano, né? Que ele é estoico. E ele diz o seguinte,
não tem sentido nós ficarmos discutindo, frase dele, está no livro dele, não tem sentido nós ficarmos discutindo como tem que ser um homem bom. Isso é perda de tempo. Apenas seja. Então você, mas dá para fazer várias reflexões dessa frase. Então veja bem, se o homem sabe como ele tem que ser bom na essência, um bom marido, um bom provedor, uma pessoa íntegra, uma pessoa de direito, etc., essa questão da genitalização, se ele sabe que ele é muito mais grandioso com isso, nem se discute esse assunto. Ele vai lá e ele submete ao exame. Então não tem por que ficar martelando na tecla. Essa pessoa que nega, que faz as coisas, a gente tem que começar do beabá com ela. É começar a explicar uma sementinha que vai frutificar. Então eu diria que isso é mais raro. É mais raro. Existem homens assim. Mas nós estamos agora em outra esfera do conhecimento. Então, só não tem conhecimento quem não quer. Porque hoje todo mundo tem um celular, todo mundo está linkado a uma rede social, todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo recebe informações. É simples, todo mundo sabe fazer um search, um Google. É a coisa mais simples que tem. Sabe entrar no YouTube, né? Estava vendo aqui o Davi aqui, entrando no videozinho aqui. Então, pronto. Até o Davi, né, a criança, sabe mexer no celular. Então não tem como ser desculpa para nós. Então, assim, esse assunto, né, não, acho que nem cabe mais, porque a essência do homem é que está fragilizada. Ele tem outras coisas que está fazendo com que ele tenha esses conceitos. Vocês estão comigo aqui, sim ou não? Sim. Tá? Posso continuar? Então vamos lá. O quê? Desculpa, tá interessante? Foi bom, então, fico feliz. Então, essa questão que ele fala aqui da fisiologia do Estado, não adianta nós chegarmos aqui, vir para uma palestra, todo mundo se arrastando, porque há uma comunicação de como eu estou, desde o meu rosto, da minha barba, da minha roupa, tudo a gente se comunica com o nosso estado de espírito. Isso é saúde. Não é só a ausência de doença. A pessoa pode estar bem aqui, mas está um maltrapilho emocionalmente e ainda está enganando. Aqui na frente. Você acha que talvez se eu não estivesse bem, eu estaria tão inspirado, vocês estariam aqui tão harmoniosos, eu não estaria dando esse feedback. Porque teoricamente eu estou muito bem, eu busco isso. Intencionalmente. Então não é fácil. Porque às vezes a gente quer sempre, o corpo só quer conforto. A matéria quer conforto. Mas eu tenho que sair da minha zona de conforto. É sair do conforto para o esforço. Isso é saúde. Eu estou vencendo barreiras minhas que ainda me seguram para outras coisas. Não, eu também preciso da ociosidade. Vou passear, vou fazer outras coisas, etc. Todo mundo precisa. Então não estou sendo radical aqui que a gente tem que ficar em alta performance o tempo todo. Mas isso é performance. Poucos empreendem em si mesmo. Né? Essa que é a grande verdade. Vamos lá. E aí, o que mais que eu coloquei aqui? Ah, sim. Eu coloquei aqui uma palavra chamada priming matinal. Segundo Tony Robbins, não adianta a gente acordar de manhã cedo e já ficar no automático. Eu acordo, faço tudo igual todos os dias. Né? Eu vou, para quem tem filho, leva na escola, volta, escova os dentes, aquela rotininha. Não, e o tempo para você? E o tempo para você? Quem aqui, vou fazer uma pergunta, levante a mão sem vergonha. Quem aqui tem o tempo para você de manhã cedo? Uma pessoa, duas? 5 pessoas, 7 pessoas. Metade, então, legal. Legal. Então, quando a gente fala o tempo, aí agora, segundo os conceitos do Tony Robbins, né, que se eu acordo às 6, eu vou começar a acordar mais cedo. Aí eu não consigo acordar às 5, é demais para mim. Porque eu ponho criança na cama, eu durmo tarde, estou trabalhando, não importa. Mas eu tenho que acordar, por exemplo, meia hora, 1 hora mais cedo. Mas o que eu faço de qualidade para mim? Eu faço uma meditação, eu leio 2 páginas de um livro, eu leio o Alcorão, a Bíblia, o Livro dos Espíritos, não importa. O que eu estou absorvendo de informação espiritual? Eu faço uma meditação, eu presto atenção na minha respiração, eu estou descalço na minha casa. Isso são conceitos aqui que eu falei do professor Deepak Chopra. Conceitos indianos, que é o grounding. O que é um grounding? Andar descalço, andar na terra, andar na grama. Porque nós estamos buscando a nossa essência de novo. Nós temos aqui terra, nós temos areia no nosso corpo. Nós temos fragmentos de estrelas no nosso corpo. Verdade. Onde nós temos a areia? Nos nossos ossos. A hidróxido de apatita.
Nós temos a estrela, nós temos o ferro, por exemplo, que tem nas estrelas. Então nós somos uma centelha divina. E a gente começa a se distanciar disso. Quando a gente faz isso em contato com a natureza, nós estamos voltando à nossa essência e a gente se encontra de novo, a gente se harmoniza. Essa que é a grande verdade. Isso é saúde. Isso não tem nada a ver com próstata, com novembro azul, com disfunção sexual. Vocês estão comigo ou não? Então é isso. Não é só esse assunto que tem que se falar. É um assunto que transcende a genitalização. E que a gente pode aqui pulverizar essas informações. Levar isso para mim, como ensinamento daqui para frente. O que eu vou fazer amanhã? Então eu vou acordar mais cedo. O que o Tony Robbins falou? Ou fala para a pessoa de alta performance? Eu tenho que ser grato. Eu tenho que escrever 10 coisas que eu sou grato. Eu escrevo, amanhã eu repito. A leitura, eu leio em voz alta, eu leio para mim. Eu sou grato à minha vida, grato à minha família, grato à minha casa, grato ao meu banheiro, grato à minha escova de dente, grato à minha saúde. Eu sou grato, sou grato a tudo, nós estamos vivos. Mais um dia que nós estamos tendo a oportunidade de pisar no chão e fazer alguma coisa por alguém e por nós também. Isso é gratidão. A minha frase é assim, eu acordo, eu tenho um ritual já da minha cama que eu faço. Minha esposa acha que eu sou louco, hoje ela entende, né? Mas enfim, aí eu falo assim, gratidão, pé no chão. Eu já bato o pé no chão. Gratidão, pé no chão. Aí eu já ponho um sorriso intencional no meu rosto, que eu estou comunicando, eu posso estar com dor, unha encravada, dor de dente, cabelo caindo, não importa. Eu tenho que comunicar a fisiologia que eu estou bem. Entre aspas, eu estou driblando o meu corpo, as minhas células, porque nós falamos dos cuidados duplos. Então aí eu vou com um sorriso no rosto até o banheiro. Ou até meu outro quarto, meu escritório, não importa, porque aí eu chego lá, aí eu tenho meus livrinhos já separados, que eu faço as minhas coisas. Então é o prime, é a preparação para eu começar o dia. Aí sai todo atrasado, vestindo a roupa, né, colocando o celular no bolso que não carregou e leva a menina. Imagina como é que está a sua adrenalina, seu cortisol para você começar o seu dia. Não, você não aquietou o seu corpo, não respirou adequadamente. Tudo isso vai refletir como é que vai ser a sua performance durante aquele dia. Tudo bem? Interessante isso? Já conheciam esses conceitos? Um pouco? Já conhecia? Ótimo. Para quem conhecia, está reafirmando o conhecimento. Isso é muito legal. E para quem não conhecia, isso serve agora para despertar, para ir atrás, para ler, para começar a fazer. Isso é sensacional. É o prime matinal. Um deles. Né? Aí chega também agora no Brendon Burchard. Deixa eu ver se eu tô dentro do horário aqui, viu, Kelly? Vou cumprir o horário direitinho com vocês. Deixa eu... Vamos lá. O Brendon Burchard, ele tem um livro excepcional que eu também recomendo a vocês. É O Poder da Alta Performance, os hábitos que tornam as pessoas extraordinárias. Ele estudou várias pessoas, assim como Napoleon Hill fez no tempo dele, na época de Rockefeller e etc. O Brendon Burchard fez isso agora nos tempos modernos com as pessoas de alto rendimento de performance humana nos Estados Unidos, e ele juntou aí várias informações e apresentou nesse livro o que essas pessoas diferenciadas, digamos assim. Eu não estou falando pessoas bem aquinhoadas, não. São pessoas que são felizes, que fazem diferença no ambiente em que eles vivem. São pessoas que comumente têm um balance, têm um equilíbrio. Eles cuidam da sua saúde, eles fazem, reverberam isso para a sociedade de forma, às vezes, muito altruísta, sem aparecer. São pessoas que têm a prática da parte esportiva. Comumente são pessoas líderes nas áreas que elas trabalham, né? São grandes empreendedores, são da rede imobiliária, são pessoas da área da ciência. Ele fez um vário compilado de informações e apresentou nesse livro. E o que ele traz para a gente? Então, quando a gente fala de alta performance, né, um dia, recentemente, um paciente meu chegou assim em desespero, um homem que foi a esposa que marcou a consulta agora, no Novembro Azul, semana passada, acho que foi terça-feira, faz uma semana hoje, né? Hoje é quarta, uma semana mais ou menos, ele nos procurou e conversando, né? Como agora vocês sabem, como que a gente conduz e como que eu acho que a gente tem que abordar a magnitude da saúde,
eu comecei a buscar algumas coisas e não deu 5, 10 minutos, esse homem despencou na minha frente. Chorou copiosamente que eu tive que sair da minha mesa, eu não tinha nenhum papel, nenhum lenço, eu tive que ir no toalete pegar papel para trazer a ele. Primeira coisa, já é raro um homem se expor e emotivamente na frente de outro homem. Agora vocês imaginam as dores acumuladas que esse homem já estava apresentando até chegar conosco. E ele falou uma frase que marcou, e não é antiético falar, ninguém conhece, eu também não vou citar o nome, evidentemente, mas ele falou assim: eu tentei viver em alta performance o tempo todo da minha vida para os outros, e eu não aguento mais. Então é aquilo, é a pessoa que às vezes está fragilizado na sua essência. Ele tem um ser ainda muito fraturado. Né? A gente é para depois a gente fazer, para depois a gente merecer as coisas, que é o pico da pirâmide. Essa pessoa estava com a pirâmide inversa, querendo mostrar aquilo que ela não era. Ninguém aguenta. Isso é uma máscara. Ela estava vivendo uma outra persona. Então, eu estou falando isso porque eu falei assim, olha, o senhor estava buscando uma alta performance em apenas talvez 1 ou 2 requisitos. Nós somos uma roda da vida. Né? E aí ele falou assim, doutora, quase separando da minha esposa, meus filhos não têm relacionamento comigo, estou endividado. Só falou coisas depreciativas naquele momento. E eu falei assim, olha, o senhor estava vivendo uma alta performance no trabalho, querendo provar isso para alguém, mas muito provavelmente o senhor não queria provar para alguém. O senhor queria provar talvez ou para o seu pai ou para sua mãe, que o senhor não tem mais. Pronto, mais um momento de desabar. Porque não é que eu sou mágico, não é uma bolinha de cristal. Eu estou mostrando para vocês com o roadmap. Isso são conceitos extremamente seguros e que nós temos as nossas fragilidades aí. E às vezes a gente transpõe ela para um momento atual, mas nós estamos agindo subconscientemente. Isso não veio para o meu consciente. Então, um outro conceito agora, vou fazer só um parêntese, eu vou parar essa história. Aí os Novembros Azuis falam assim, nas mídias televisivas, escritas e tudo mais, o mês de conscientização do câncer de próstata. Aí eu quero explicar para vocês. Conscientizar é muito forte essa palavra. Tem pessoas que vivem, a gente chama no sistema límbico, na sobrevivência. Ela não tem informação nenhuma. Ela nem sabe o que é próstata. Ela pergunta onde que é para uma mulher, onde é a sua próstata? Ele nem sabe. É um órgão exclusivamente masculino. Então são pessoas que, como é que você vai conscientizar uma pessoa dessa que nem sabe absolutamente nada? Outras pessoas já estão vivendo um pouquinho, já com um certo nível de entendimento. E tem pessoas que aí chegam no nível de consciência, que quando chega no córtex cerebral, que eu vou ter o entendimento do que nós estamos conversando. Aí é consciência. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo? Nós estamos sensibilizando. Nós estamos despertando algo que é para chamar a atenção, espero que de uma maneira positiva, que nós somos muito mais do que uma matéria e que nós também somos agentes modificadores de nós mesmos e que tem vários passo a passo. Além do médico, eu também tenho que fazer meu papel. Ponto final. Aliás, muitas das coisas, ou a maioria delas, está nas minhas mãos. O que eu consumo, seja na minha rede social, seja o que eu consumo na minha televisão, seja o que eu consumo em casa, seja o que eu escuto, o que eu como, o que eu estou consumindo. E isso também vai reverberar dentro de mim. Isso é consciência agora. Opa, então agora, conscientemente, eu vou mudar minhas ações, meus pensamentos, meus sentimentos. Está fazendo sentido? Então, até essa palavra não é colocada adequadamente no Novembro Azul. Tudo bem? Alguma pergunta? Pois não. Como é que eu identifico a baixa performance? Como eu saio dela? Ótima pergunta. Deixa eu me dizer uma coisa. Todo mundo tem que respeitar a si mesmo. Aonde eu estou hoje, onde eu quero ir para a semana que vem. Então, assim, não vou falar de saúde, vamos falar de uma corrida. Uma coisa bem abstrata para alguns. Eu estou falando agora uma realidade que é esportiva. Como é que a gente vai pegar uma pessoa que nunca correu e eu quero transformar para ela correr uma maratona daqui 3 meses? Não consegue. Porque não é assim. Então eu tenho que ver a realidade daquela pessoa. Olha, eu estou sedentário, estou com a minha circunferência abdominal maior do que 94 centímetros.
Isso aí já é risco cardiovascular, de derrame, etc, etc. Então você tem, olha, tem que abaixar o peso, tem que melhorar a sua dieta, dormir cedo, intestino, como é que tá? Aí eu vou mudando a performance dessa pessoa. Ela vai, ó, eu realmente não estou dormindo bem. Aí para eu começar a correr, para eu começar a ganhar resistência, aí depois nós vamos acelerar, olha, em 1 ano a gente vai tentar você fazer uma corrida de uma maratona, 42 km, 195 metros. Ah, não, eu quero fazer uma performance no meu financeiro. Eu quero comprar uma casa de 2 andares, piscina, etc, coisa e tal, que é a praia de vocês, por exemplo. Vou entrar no território de vocês. Se eu tiver errado, vocês me puxam. Aí o que acontece? A pessoa não tem economia, não tem dinheiro, está endividado, não tem nem crédito. Como é que eu vou comprar uma casa? Tudo bem, fica nas minhas ideações. Então qual que é a minha performance agora? Minha performance é eu tenho que sanar as minhas dívidas. Eu tenho que ter credibilidade financeira para eu ir atrás daquilo que é compatível com o meu bolso. Então cada um tem o seu sarrafo. Então aí chega na definição do que é performance. É a gente ser um pouquinho além da média, de forma persistente e duradoura. Então não adianta eu chegar aqui para vocês e falar assim, eu corro maratona, corri uma maratona na minha vida, mas 15 anos atrás. Beleza, você cumpriu a coisa. Mas o negócio é manter. É manter. Então eu corri a maratona agora dia 12 de outubro. Mas eu já estou pensando na minha próxima maratona, que é no ano que vem, dia 2 de novembro. Eu já comecei a treinar. Eu terminei a maratona, tive 1 semana de descanso e o que eu estou correndo? Ontem foi meu treino, ontem eu corri 7 quilômetros. Oh, mas só 7, entre aspas. Sim, mas com 7 com intensidade, não tem critérios. Mas eu estou fazendo um novo planejamento, buscando a minha performance persistente e a longo prazo, porque eu quero atingir o objetivo lá na frente. Então, é variável. A gente não pode, é esse paciente que eu acabei de falar, a gente às vezes quer sempre se comparar com o vizinho. Não, mas qual que é a sua realidade? A sua performance é você que dita as regras, não sou eu. Você não pode comparar com o outro. O outro tem a capacidade de comprar a minha casa, a minha vida. Mas o outro compra no Caçari, no Paraviana e etc. No Royal, não sei aonde. Brooklyn e papapá. Mas nós estamos falando de um detalhe. Agora, quando a gente coloca que nós somos... tem vários ambientes que a gente transita. Por exemplo, a pessoa pode estar muito bem financeiramente, mas com a performance quase nula na parte espiritual, ou quase nula no relacionamento afetivo com o filho. Então o que adianta eu estar bem financeiramente, com meu bolso cheio e tudo mais, e curtindo sozinho aqui minha depressão na fossa, não tem nem minha esposa, nem a quem eu amo do lado, os filhos todos com problemas de relacionamento com o pai ou com o provedor, e o que adianta? Então é um pilar que ele tem que trabalhar. Então essa dinâmica do entendimento que nós somos uma saúde de 360 graus, repercute, porque são ambientes que repercutem na gente internamente, que é os conceitos do professor Lipton, que foi a primeira coisa que eu parei para falar lá atrás. Porque sem esse entendimento parece que é jogado ao vento, e não é. Nós somos esses reflexos, e a gente nem tem noção do que está acontecendo conosco. Isso é muito profundo. Por isso que eu falo que uma consulta de 15 minutos não dá nem para você entender nada. Eu acho que está fazendo um desserviço para as pessoas. Né? Então a gente tem que respeitar a conduta e a maneira de cada profissional, mas quando a gente começa a ter essa visão, não dá para ser menos do que 1 hora. Consultas oncológicas, 1h30, 2 horas, dependendo do caso. Eu vim para a 5ª opinião. Eu tenho um paciente que veio comigo agora com a 5ª opinião. Ele veio conosco. 1 hora, 1h15 de conversa. Não é pelo tempo, mas é porque você tem que entender algumas coisas. E aí, as pessoas, eu falo, não é que elas estão descredibilizando outros profissionais. Às vezes elas querem escutar coisas que ela não escuta, ela vai até volta com outro profissional. Mas ela quer escutar coisa que isso aqui vai mudar a vida dela. Tudo bem? Posso continuar? Vou cumprir meu tempo, hein? Pois bem. E aí, por fim, e olha que deu certinho. E por fim, nesse bate-papo nosso aqui, né, da Roadmap 6, né, estamos quase chegando no destino final, existe esse médico que é o professor Peter Attia. O professor Peter Attia, ele escreveu um livro interessantíssimo que eu convido vocês a lerem, chama Outlife. Tem em português, The Science and Art of Longevity.
Ele é o papa da longevidade humana hoje no mundo. Ele é um médico formado na Universidade de Stanford, na Califórnia, em Palo Alto, onde eu também tive a oportunidade de estudar. E depois ele fez cirurgia geral na Johns Hopkins, em Baltimore, onde eu também visitei uma ocasião. Não estudei, mas tem um amigo que estava lá na época, eu estava fazendo meu pós-doutorado em Nova York, e eu fui para Baltimore. Então eu conheço o local que o professor Peter Attia, um cirurgião, para vocês terem ideia, a Universidade de Stanford é uma das melhores universidades dos Estados Unidos, junto com Harvard, e Yale, e Princeton, por exemplo. E ele foi formado lá, depois fez cirurgia geral oncológica nesse grande centro que é a Johns Hopkins. Lá, por exemplo, que surgiu tem prêmios nobres, etc., cirurgia cardíaca e tudo mais. Mas, pois bem, ele abandonou a cirurgia para esse encanto que é a longevidade humana. Então ele apresenta, que eu falo, ferramentas também que faz com que nós tenhamos as nossas reflexões. Então, no comecinho do nosso bate-papo, eu disse que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele diz que nós homens, a média de sobrevida no nosso Brasil é de 72 anos. As mulheres em torno de 78 a 80 anos. Então nós homens, em média, morremos 7,6, 7,2 anos, dependendo do local, a menos do que as mulheres. Existem mais viúvas do que viúvos, de fato. Então o que acontece? Dentro desses conceitos, ele traz um outro interessante. A gente está falando de expectativa de vida. Existe o que ninguém fala, que é a expectativa de saúde. E o que é a expectativa de saúde? É nós vivermos bem com as nossas faculdades intelectuais, cognitivas e físicas, sem depender de outrem. E aí o que acontece? No nosso país, isso, pelos homens, é perdido. A expectativa de vida, igual eu falei, 72, isso é mais ou menos 10, 11 anos a menos. Então, com 61 anos, mais ou menos, o homem perdeu a sua qualidade de saúde. Ele fica 10 anos até sucumbir, por esse referencial do IBGE, os 72, dependendo de pessoas, da esposa, do filho, do vizinho. Ele tem dificuldade, ele é internado, ele anda de muleta, anda de cadeira de rodas, tem que dar comida na boca. Existem fatalidades, evidentemente, mas eu estou falando que não é o normal. E às vezes isso é um plantio. São pessoas que às vezes não tiveram informações, etc, etc. Mas essa é a vida como ela é, a realidade. Nós estamos aqui para quê? Para pulverizar informações, abstrair isso e jogar para frente. Eu posso ter esse exemplo em casa, mas eu não quero que isso repita. Então eu tenho que mudar hoje. O plantio é hoje, mas a colheita com certeza vai vir um dia e é daqui 10 anos. Nós hoje somos reflexos de 10 anos atrás. Em quase todos os aspectos dos nossos ambientes. Quase todos. Então é só a gente fazer uma reflexão. E o professor Peter Attia, então, ele traz esse conceito, o seguinte, e é o que eu faço, a reflexão com as pessoas que nos procuram. Como que o senhor quer se ver daqui 5 anos, daqui 10 anos? O senhor tem neto? O senhor tem filhos? Ou a senhora? Vem mulher também comigo, não atendo só homem. As pessoas acham que o urologista só é médico de homem, mas deixa eu fazer também um ensinamento. As mulheres também têm rins, as mulheres têm ureter, as mulheres têm bexiga, as mulheres também têm um aparato genital. E isso o urologista que cuida. E que, por sinal, o homem tem alguma coisa diferente que a mulher não tem. Tem testículo, pênis e próstata. A mulher não tem. Mas outras coisas, a mulher também tem um aparato urinário igual. E tem enfermidades, tem pedra nos rins. 2 semanas atrás, 3 vai ser esse sábado agora, operei uma senhora de 80 anos de idade com um cálculo encravado no ureter, com dor. Uma senhora, 80 anos. Entramos, quebramos a pedrinha com laser e tiramos. Então não tem nada a ver. Eu vou falando, o urologista também cuida de mulheres. Mas enfim, então dentro desse contexto, a gente pergunta como que o senhor quer se ver daqui lá para frente? Isso não é balela, isso é só a gente fazer uma programação reversa. Então, olha, o senhor quer brincar com os netos? Sim, lógico. E o senhor quer brincar com os netos vazando urina? Porque 4% dos homens usam fralda a partir dos 70 anos de idade. O senhor quer ter um constrangimento de agachar, vazar? Ou o senhor quer ter a plena micção,
curtir. Lógico que eu quero curtir com meu neto, com minha neta, passear, viajar, sem estar vazando, sem ter cheiro, sem usar fralda. Então o senhor tem que cuidar hoje. Então nós vamos fazer uma programação aqui. Tudo bem? Vamos fazer isso, isso. Então o homem, a gente leva ele adiante e traz. Porque é assim que nós vamos, que é a maneira que eu estou conseguindo de sensibilizar, conscientizar e trazer esse homem para mudanças, para ação. Porque, repito, os números não mostram coisas diferentes. Não estão mostrando coisas diferentes. Eu acho que aqui tem algumas mulheres que depois podem até também confidenciar aqui, não precisa falar que é seu cônjuge, etc. Mas desse cenário que nós estamos vivendo, ele é real. Eu costumo dizer, é a vida como ela é, do Nelson Rodrigues. A vida como ela é. Né? E aí, dentro desse contexto, o Peter Attia, deixa eu falando mais eu tenho mais 5 minutos, vai dar tempo. Ele fala o seguinte: existem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nossa, que profundo isso, né? Dá até medo. Mas não é. Nós temos hoje o que mais mata os homens, ou as pessoas de uma maneira geral. São as doenças cardiovasculares, os cânceres, doenças metabólicas e as doenças neurodegenerativas. E a maioria delas evitáveis. Está nas nossas mãos as mudanças. Então, esse plantio ele tem que ser feito agora. Quando você projeta como você quer ser lá na frente, as mudanças já começam a ocorrer. Com o meu prime matinal, homens, por exemplo, chegam com disfunção erétil no consultório. Ele não tem queixa nenhuma de problema de hipertensão, tomando outras coisas, outras medicações, não faz uso de drogas recreacionais, etc, etc. Eu chego eu perguntei a ele, aí eu falo assim: você está assistindo pornografia. Como é que o senhor sabe? Como é que o senhor sabe? Então, é fácil. É o nosso dia a dia. E aí, isso destrói família. Isso acaba com a vida do homem. Aquele vício incessante de uma coisa que está procurando uma enxurrada de dopamina. E o pior, às vezes, ele entra com a parceira dele nesse universo e depois começa a fazer coisas bizarras. Não estou sendo aqui nem puritano, não é isso não. É que é um distúrbio na esfera psicoemocional que reverbera no físico. E destrói casamento, e esse homem entra em falência, inclusive financeira. Eu tenho um jovem que tem 22 anos de idade, vendeu o carro, vendeu moto, porque ele não sai de casa, fica nesse universo. É tratamento com psicólogo, etc, etc, etc. Mas é uma coisa que tem que se falar, ele não pode esconder. E isso é uma realidade. O vício compulsivo por pornografia. E aí, nós temos aqui, para finalizar a questão do Peter Attia, ele fala aí, que eu coloquei para vocês, num resumo também, eu coloquei pontos que eu achei relevantes do livro, que é o Deca-Atleta Centenário. Hoje nós temos várias partes do mundo, aonde é a Loma Linda na Califórnia, aqui na região do Mediterrâneo tem a Grécia e a Itália, que tem 2 centros, um chama Icária e outra na Sicília, que é a Sardenha, e tem um na região da América Central aqui, na Costa Rica, e outro no Japão, que são áreas onde a média das pessoas vive 100 anos de idade. Então, essas pessoas têm algo em comum, elas têm propósito de vida, elas cuidam da alimentação, elas se encontram nos finais de semana, ou final de tarde, como nós estamos aqui, bate um papo, elas se movem, elas fazem atividade física, elas têm um propósito do ponto de vista religioso, não é religião, é espiritual, né? Elas respeitam as pessoas idosas do seu ciclo familiar, respeitam a família, prezam pela família. É o que eles encontraram, que foi um estudo da NatGeo, National Geographic, dos Estados Unidos, que estudou essas regiões e o que elas têm de comum. Depois, vocês estiverem interessados, vão atrás disso. E aí o Peter Attia coloca aqui no livro dele, esse decatleta. Então, se eu estou pensando em viver bem e viver com qualidade, eu quero viver com 90, 100 anos, se assim Deus permitir, mas com qualidade. Isso é possível, porque esses centros já fazem isso, esses que eu acabei de pontuar aqui, esses 5 centros no mundo. E aí que está, o que você quer ser, como você quer chegar lá? Olha, eu quero carregar as minhas próprias compras do supermercado. Parece ridículo isso, mas tem gente que não consegue pegar o sabonete
do banheiro que cai no chão por causa da circunferência abdominal, ou outra não tem força para levantar o próprio peso, porque está perdendo musculatura, massa magra. Massa magra, circunferência abdominal, 61 centímetros nós temos que ter, no mínimo, na coxa. Nós vamos perdendo, a cada década de vida, nós vamos perdendo músculo. Então, se a gente quer saúde e longevidade, a gente tem que construir músculo. E construir músculo é agora. E como que constrói músculo? Conceito de Pitterati, fazendo atividade física, resistiva, equilíbrio para os ossos. No caso de fazer pilates, tai chi chuan, yoga, não importa. Exercícios resistivos, cardiorrespiratório, ter mais vigor do ponto de vista de resistência. Para eu chegar com esse centenário, eu falo, o que você quer fazer? Carregar, eu conseguir vestir minha cueca, minha meia, eu pegar meu sabonete no chão. Eu tenho um paciente que ele falou assim, doutor, ele brincou comigo, eu estou dando sempre o exemplo dele. Eu tenho 7 sabonetes no meu banheiro. Aí eu brinquei e falei assim, nossa, o senhor toma banho cada dia um. Como é que é o sabor, o cheiro, o aroma? Aí eu brinquei, um é da Europa, um é da Ásia, como é que é? Um é da Amazônia. Ele falou assim, não, doutor, é o seguinte, se cai o sabonete, eu não consigo pegar. E eu tenho que tomar cuidado para eu não pisar depois do sabonete, que depois eu falo para minha esposa. E sempre cai uns 2. Toda vez que eu tomo banho, a média cai 2. Então, é uma coisa, parece brincadeira, mas é uma realidade. Ele não tem força. Perda da massa magra. E isso é grave. A pessoa daqui a pouco não consegue ir ao toalete sozinho. Não consegue sentar na mesa e sair para fazer uma refeição com a família. A gente tem que construir, isso é saúde, isso é a realidade. E os homens estão morrendo muito mais de doenças cardiovasculares, de acidente de trânsito, traumatismo crânioencefálico, acidentes de trabalho, do que as mulheres, mas isso a próstata não mata tanto assim. E por que não falar de saúde e desses conceitos relevantes, que eu acho que nós podemos enriquecer muito mais a todos nós, inclusive essa tarde de hoje. Isso que é a visão que eu gostaria de finalizar agora, né, cumprindo o meu prazo, passando 2 minutos, mas não quero mais tomar o tempo de vocês também, dizendo que é assim que eu acho, que eu costumo dizer ainda, que eu estou fazendo esse palmilhamento, eu estou fazendo essa caminhada aqui ainda meio que solitária do ponto de vista da maneira que eu interpreto a saúde. E eu chamei isso de diga sim à sua saúde, sim de saúde integral masculina, que nós saímos do arrazoado, da materialidade, do físico e transitamos sim nesse mundo do supramental, da intuição, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da parte metabólica e aí sim chegando na parte física. E deixo também aqui, quem tiver interesse, é um QR Code que de repente despertou o interesse depois de estar passando conosco e tudo mais, aqui cai na minha lá na nossa concierge, né, lá no meu consultório. Finalizo dizendo o seguinte para vocês, eu não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Eu só sei que tudo vale a pena se nós darmos olhares além dessa materialidade que nós temos hoje aqui, esse vaso carnal andando nesse plano terreno. Finalizo aqui minhas palavras, eu espero que vocês tenham tido uma tarde diferente e para mim foi muito mais do que especial. Agradeço penhorosamente toda a comissão, mais uma vez, por ter aprovado o meu nome, por estar aqui com vocês. E obrigado, muito obrigado, muitíssimo obrigado.